Pois é, Silvio, um fato que chama atenção tanto no portal, na reportagem do portal Metrópolis, quanto na coluna da Mônica Bergamo, que eles chamam a atenção, é que vários integrantes do governo já sabiam, tinham conhecimento do caso há bastante tempo, estavam abafando o caso, segundo até a Mônica aqui na Folha, quando foram procurar a Aniele Franco, ainda em junho desse ano, ela disse que não queria transformar o caso num escândalo público para não prejudicar o governo e aí teria preferido guardar silêncio e não formalizar uma denúncia. Fato é que agora o caso está ganhando repercussão. Mas não dizem justamente que a mulher não pode ficar em silêncio, ela tem que denunciar, e tem que denunciar mesmo. Esse é caso de polícia, é caso de agressão. E agora eu vou ficar em silêncio para uma questão meramente política? Desculpa, senhor. E deixa eu só trazer o ponto do... Não é não. Deixa eu só trazer, porque claro que esse é um caso bastante delicado, precisa de investigação, está só no começo, acabou de sair a informação, mas só para trazer aqui o ponto, o lado do Silvio Almeida, que desmente, então, a informação de que teria assediado a ministra. Então, ele afirma que está sofrendo perseguição política, inclusive por integrantes do próprio governo Lula, que teriam a intenção de derrubá-lo da pasta. Então, estou trazendo aqui o outro lado nesse momento. É por isso que ele é o que se chama de figura repulsiva mesmo, né? Ele está querendo transformar em caso político um problema de priapismo aí, de tara. Vai se virar. Olha, acho que além de tudo que já foi colocado aqui na nossa bancada, e evidentemente que é preciso ter cautela, há as instâncias corretas para a apuração de um fato como esse. Parece que dentro do governo a instância é a Controladoria Geral da União, mas isso aparentemente é um caso de polícia. Deve ser analisado por quem é de direito, com amplo acesso, com amplo devido processo legal de defesa. Dito isso, o que vem na página seguinte? Bom, em primeiro lugar, a ministra Aniele Franco não queria que se tornasse um escândalo. Já é. A partir de hoje, já é. Então, vamos seguir adiante no caso. A matéria está em destaque no portal Metrópolis. Tem, inclusive, o que a gente chama em jornalismo de suíte, né? Uma retranca, uma segunda matéria, uma reportagem do colunista Igor Gadelha, que informa que a coluna, no caso o repórter, conversou com pelo menos 4 ministros do governo Lula que relataram ter ouvido relatos desse comportamento inapropriado. Ou seja, seriam 4 fontes dentro do próprio governo. Isso é um assunto de Estado. Pois bem. A Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, ela traz alguns detalhes que você já apresentou aqui, Paula, da conduta, inclusive com questões físicas, de toque, de palavras, de beijos inapropriados. E ela diz também que essa história já circulava há um tempo, há alguns meses, nos bastidores de Brasília, e que a reportagem dela, da Folha de São Paulo, tentou confirmar a história. Nos 2 casos, a ministra Aniele Franco, que aparentemente é a vítima número 1 dessa história dentro do governo, ela não confirmou nem negou. Estou lendo aqui, só estou reportando o que está escrito. Não confirmar nem negar uma história como essa é muito ruim, pensando do ponto de vista do jornalismo. Quando você não confirma, subentende-se que você admite uma parte, pelo menos, da história. Isso em jornalismo. Não nega. Se você não nega... É isso aí, também. Esse é o tipo de caso que você tem que negar, você tem que repelir veementemente, dizer, não, isso nunca aconteceu comigo. Se você diz, olha, eu não vou nem dizer que sim nem que não, do outro lado tem um repórter fiel ao seu ofício, ele entende que sim, e ele vai continuar apurando. Acho que foi isso que aconteceu. Acho que os repórteres de diferentes veículos, e aliás, um parêntese aqui, isso está sendo republicado por portais de esquerda. Brasil de Fato, por exemplo, já acaba de reproduzir. Os portais de esquerda estão reproduzindo. O ministro Silvio Almeida usar em sua defesa que querem apeá-lo do cargo, que querem tirá-lo da cadeira, a troco do quê? Essa cadeira sequer é cobiçada em Brasília. Não é uma pasta que tem emendas parlamentares, que tem visibilidade política, que vai ao Congresso Nacional, não é. É uma pasta daquela ala ideológica do governo de esquerda, progressista, que precisa ter Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Igualdade Racial, Secretaria de Direitos das Mulheres, Secretaria dos Povos Indígenas, Secretaria... e aí vai. Né? A agenda a gente conhece bem a cartilha. Isso é quase que uma cota progressista do PT, do PSOL, que estão em silêncio. Eu quero ouvir a ala das mulheres, que é grande, do PT e do PSOL, as bancadas. E quero ouvir essa bancada aí que
integra redações de algumas emissoras. Eu imagino a gritaria que nós já estaríamos vendo em determinadas emissoras que eu não preciso citar o nome, principalmente a maior delas, nessa hora, se fosse no governo Bolsonaro. Pois é, lembrar do caso também aqui do Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, exatamente, que virou réu, acusado de assédio moral e sexual contra mulheres. E aí trago aqui uma declaração de Lula ainda em 2022, em julho, que condenou já publicamente, aspas aqui para o Lula. As mulheres brasileiras são expostas ao machismo, aos feminicídios, aos estupros e outras formas de violência. Elas são vítimas todos os dias no Brasil, como as mulheres que foram vítimas de assédio pelo presidente da Caixa, fecho aspas, para uma declaração de Lula em julho de 2022. Bem lembrado, até porque nós estamos aqui, você tomou esse cuidado, Paula, e importante, nós estamos dando aqui o direito de defesa, nós não estamos acusando, nós estamos só reproduzindo uma notícia que está aqui. Por isso que volta ao ponto que o Silvio fez menção, em que se tome todo o cuidado, e nós estamos tomando todo o cuidado, inclusive reproduzimos a parte do que a manifestação do próprio ministro. Agora, dizer que não confirmo e também nem nego, bom, já não pode mais. Nesse momento, não. Até porque, no mínimo, tem a honra de um ministro que está sendo questionada. Ou está sendo ocultado um crime que ele cometeu. Ou seja, teria cometido. Enfim, nós temos duas situações. Ou a honra dele é que está sendo maculada de forma absurda, ou está se ocultando um crime. Ou seja, o que é a única coisa que não pode deixar de acontecer é uma investigação séria, diligente. Nós estamos falando de uma das coisas, Paula lembrou, o caso, inclusive, é típico do presidente Lula, ele já condena, né? Ele condenou a família lá no aeroporto chamou de animais selvagens, né? No aeroporto de Roma. As investigações estão mostrando exatamente o oposto daquilo. Mas, enfim, a gente só não pode ficar entre essas duas coisas, precisa saber qual é a verdade. Ou se está maculando a honra de um homem íntegro e honesto, que está sendo vítima de um chincalhe público, ou se está omitindo um crime contra uma mulher. Bom, o que a gente precisa é de investigação séria nesse momento.